Começamos agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira e agora você vai conferir as principais notícias do norte de Minas e muito mais. Começamos agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira, aqui gravada em uma das ruas de Montes Claros. E começamos essa edição falando sobre uma novidade. O governo do estado lança o Play Minas, iniciativa inédita que une games, educação e oportunidades para jovens mineiros. A intenção é que o projeto desenvolva capacitação profissional e também o fomento criativo, a economia criativa, né? E isso vai se integrar à primeira feira de gamer de Minas Gerais. O Play Minas é um projeto que reúne uma série de atividades presenciais e também de forma online, direcionadas a estudantes, educadores, empreendedores e também profissionais da indústria criativa e tecnológica. Ao longo de um ano, serão atividades realizadas durante 11 etapas e para trazer todos os detalhes, eu converso agora com Elton Silva Gomes, que é presidente do Instituto Novare. Elton, conta pra gente qual que é a importância de estar valorizando, investindo nesse setor. Primeiro, muito obrigado pelo carinho, pela atenção aqui. A importância do investir nesse setor é simplesmente investir no futuro. Então, porque o que está acontecendo hoje, que nós identificamos um elo de comunicação com os jovens, que existe uma diferença muito grande da minha geração com os jovens, né, que na minha época não tinha esse tanto de tela, né, que as pessoas estão. Então, e com esse excesso de tela, acabou que essa moçada de hoje, eles estão muito focados na atividade lúdica. Eu falei no início, né, que estudantes podem participar, empreendedores. Detalhe um pouquinho pra gente de quem pode acessar essas atividades, viver essa experiência. Todos os apaixonados. Eu falo que isso não é um evento, isso é um propósito do bem embalado de diversão. Então todos os que entram, que curtem, que vivem o setor game de alguma forma, é para eles, é para a família, não tem idade, porque hoje os pequenos já estão dentro das telas e os idosos estão sendo buscados pelas indústrias e estão entrando cada dia mais nesse universo também. Olha só, termina nesta terça-feira, 1º/7, o prazo para credenciamento de instituições para o Trilhas do Futuro. Instituições de ensino profissional interessados devem concluir as 2 etapas do processo para ofertar cursos técnicos gratuitos na 6ª edição desse projeto. Próxima terça-feira, dia 1º de julho, o prazo para o credenciamento das instituições interessadas na 6ª edição do Trilhas de Futuro. É um período muito importante para as instituições interessadas, públicas e privadas e sem fins lucrativos, para que elas encaminhem toda a sua documentação. Esse credenciamento ele tem 2 etapas. A primeira etapa é fazer o preenchimento do formulário através do site do Trilhas de Futuro e a próxima etapa é fazer o peticionamento desse credenciamento através do Sistema Eletrônico de Informação. Todas essas informações estão lá no edital que foi publicado no dia 29 de maio, então nós aguardamos, né, as instituições interessadas em fazer esse credenciamento. E seguimos com mais notícias e olha só, a partir de agora, todos os ônibus intermunicipais de Minas Gerais deverão permitir o transporte de animais de estimação. A nova lei que regulamenta o transporte de pets passou a valer a partir da última sexta-feira e a repórter Radassa Lacerda traz mais detalhes. A partir dessa sexta-feira entra em vigor uma norma estadual que permite até 2 animais por viagem, desde que estejam em caixas adequadas, com atestado veterinário, passagem própria e limpos, sem risco à saúde dos passageiros. A medida, segundo o governo, traz mais segurança e evita conflitos durante as viagens. É importante reforçar que cães-guias seguem uma outra legislação específica e não se enquadram à nova regulamentação. Antes da publicação dessa norma, cada empresa tinha uma política específica. Então, algumas empresas permitiam a viagem de animais, outras não, e também as que permitiam, cada uma exigia um tipo de documentação. A partir dessa norma, a gente tem uma regulamentação única e padronizada que garante ao usuário do transporte o direito de viajar com seu pet. Precisa de estar atestado a condição das vacinas, né, se elas estão ok, se não estiver, precisa ser feito, então é preciso até de procurar com uma certa antecedência, até porque a vacina
vacina ela tem, né, após aplicada, um período de 48 horas para ela realmente, efetivamente auxiliar o animal. E aí precisa também de estar ali nesse atestado que esse animal possui uma boa condição para ser transportado e, como havíamos comentado, né, da questão dos animais bravios, que ele também não ofereça nenhum tipo de risco às pessoas que estão ali nem a outros animais. Obrigada, Radassa, pelas informações e seguimos agora para o intervalo e na volta mais notícias. Estamos de volta e seguimos agora para o giro de notícias pelo norte de Minas com os principais acontecimentos deste final de semana. Um homem de 53 anos, condenado por tráfico no norte de Minas, foi preso em São Paulo. Ele liderava uma quadrilha que abastecia várias cidades mineiras com drogas. A prisão foi feita por policiais civis de Minas e São Paulo. Em investigações, ele era considerado um dos líderes de uma organização criminosa que abastecia com drogas cidades como Montes Claros, Janaúba, Januária, Bocaiúva, São Francisco e São João da Ponte. A quadrilha usava empresas de transporte para distribuir entorpecentes e alugava imóveis para armazenar o material. Ainda em Montes Claros, um acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira na Avenida Haroldo Torinho. Segundo as primeiras informações, um veículo teria avançado o sinal vermelho e foi atingido na lateral por um outro carro. Apesar do susto, ninguém se feriu. 2 veículos foram incendiados no bairro Círio dos Anjos, em Montes Claros, na tarde de sábado. O dono dos veículos, um homem de 48 anos, havia sido preso horas antes na mesma rua, suspeito de envolvimento em um crime contra uma criança. A polícia suspeita que o incêndio foi um ato de retaliação por parte de populares ou familiares da vítima. O corpo de bombeiros controlou as chamas que destruíram completamente os veículos. A investigação segue para apurar as circunstâncias do caso. E no fim da tarde de domingo, mais um acidente foi registrado em Montes Claros. A batida aconteceu no cruzamento das ruas Miramar e Goiânia, no bairro Jardim Palmeiras. Segundo testemunhas, um dos motoristas não respeitou a placa de pare e atingiu lateralmente outro carro. No veículo atingido, uma criança de aproximadamente 10 anos ficou ferida na boca, mas sem gravidade aparente. E uma senhora de 56 anos que estava desaparecida desde terça-feira foi localizada na zona rural de Montes Claros. Após 2 dias de buscas, equipes do Canil e do Corpo de Bombeiros encontraram a mulher em uma região de mata e serra, já na manhã de sexta-feira. Ela estava confusa, mas em bom estado de saúde. A cadela Kate, do Canil do 7º Batalhão, foi quem localizou a vítima após cerca de 1 hora de buscas no 2º quadrante da área. A mulher foi levada para a Santa Casa de Montes Claros. Oi, como é que ela tá? Não, meu amigo. Só você atrás da A senhora veio aqui pro monte rezar? Eu não sei o que eu vim fazer aqui, não. Agora você tá tranquila, né? Graças a Deus nós vamos seguir agora, nós vamos embora, viu? Pode. Senta aí, meu amigo. Eu tô com água aqui, eu vou te dar. Oh, eu quero um pouquinho d'água. Senta no chão aí. Ui. Aqui, ó. Senta no chão aí. Pode sentar. Segura. E um grave acidente foi registrado na manhã de sexta-feira na MGC 135, próximo ao quilômetro 434, em Bocaiúva. Um carro e um caminhão colidiram de frente. O motorista do carro ficou preso às ferragens com fraturas no braço e em uma das pernas. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital. Já o condutor do outro caminhão não se feriu. Segundo relatos, o acidente aconteceu após uma ultrapassagem mal sucedida. E a gente finaliza o giro de notícias com um apelo de moradores da região do bairro Olímpico aqui em Montes Claros. Eles denunciam que com as obras da BR, a passagem constante de caminhões tem levantado muita poeira, tornando o ambiente insustentável. Eu gostaria de pedir o apoio à prefeitura e à empresa responsável pelas obras aqui na BR, ao lado do bairro Jardim Olímpico. Olha a situação desse bairro. Gente, eu que tenho criança que já teve problemas respiratórios, não tem condição. Já passei várias noites sem dormir em hospital com a criança com problema respiratório e hoje nós moramos aqui no bairro Jardim Olímpico e olha a situação do pavimento.
É uma rua que não está pavimentada, é claro que está fazendo a construção aqui no bairro, a gente entende, mas eu preciso do apoio da prefeitura e da empresa responsável pela obra para poder jogar um caminhão-pipa, né, molhando essa pista aqui. Aí elas vão definir de quantas em quantas horas, mas não pode ficar dessa forma. Olha isso. Gente, isso aqui, ó, passando na câmera, é poeira, tá? É poeira. Olha só os caminhões passando o tanto que levanta de poeira, olha isso. Olha isso, galera. Gente, prefeitura, eu preciso muito do apoio de vocês, tá? A poeira tá... Não dá pra viver numa situação dessa, olha isso. Tá terrível, terrível mesmo, sabe? Precisamos muito do apoio da prefeitura. Eu acredito que essa poeira tá indo lá no Jardim Olímpico e no Vila Nalha. Eu acredito que tá indo lá no Vila Nalha. Olha só. Olha isso, gente, essa poeira. Olha isso. Olha. Tem cabimento uma coisa dessa? Não dá pra respirar direito aqui, você tá entendendo? Tá difícil até mesmo pra respirar. Olha. Se a prefeitura puder nos ajudar, eu agradeço muito. Seguimos agora para o intervalo e na volta mais notícias. Estamos de volta e agora você confere que o governo de Minas distribui kits de irrigação para a produção agrícola aqui no norte de Minas. Confira agora na reportagem que mostra como essa ação está ajudando no agronegócio e produtores da região a aumentar ainda mais a produtividade e garantir o desenvolvimento rural sustentável. No norte de Minas, o sol escaldante e o clima semiárido com chuvas irregulares são obstáculos diários para quem vive da agricultura. A escassez de água e o estresse hídrico desafiam a produção rural e afetam diretamente a segurança alimentar das famílias. Para apoiar os agricultores no enfrentamento deste problema, o governo de Minas realizou em Francisco Sá, no último dia 26, a destinação de 1.268 kits de irrigação por gotejamento a produtores de 37 municípios da região norte do estado. A ação faz parte do programa Irriga Minas. A entrega dos equipamentos contou com a presença de centenas de produtores, extensionistas, técnicos, lideranças e autoridades locais e estaduais. Cada certificado de recebimento dos kits foi entregue pelas mãos do governador de Minas Gerais em exercício, Matheus Simões. Hoje, a agricultura e a pecuária já representam 23% da economia do nosso estado. 25% é mineração. Nós estamos do lado da mineração. E nós vamos passar, não é porque a mineração vai cair, não. É porque a agricultura vai continuar aumentando, porque igual esses 1.000 kits que nós estamos entregando hoje, nós vamos entregar mais 19 mil para fechar a entrega de 20 mil kits de irrigação e vamos continuar irrigando enquanto tiver gente disposta a voltar para suas áreas e produzir. O Josimar é produtor rural no município de Jequitaí e conhece bem a necessidade de implementar formas de irrigação em sua plantação de hortaliças. A falta da irrigação ela afeta a gente, né, o pequeno produtor, porque nós temos dificuldade de molhar, né? Então, como depende muito da água, essa falta aí até não tem muito desenvolvimento, as plantas, né? O que a gente produz, então dificulta um pouco, né? Através disso aqui, desse programa do governo aí para nós, agora vai ser bem melhor, né? O programa Irriga Minas foi desenvolvido pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais com o intuito de fomentar a agricultura irrigada sustentável no estado. A previsão é de que, de 2019 a 2026, cerca de 20 mil kits cheguem aos produtores mineiros, totalizando investimentos superiores a 20 milhões de reais com recursos estaduais. Com isso, nós estamos trazendo desenvolvimento, estamos colocando o pessoal no campo, fixando mais ainda o produtor no campo, fazendo a sucessão e aproveitando com sustentabilidade o recurso hídrico que nós temos nessa região. Atuando na execução do programa, a Emater Minas tem um papel fundamental no apoio técnico aos produtores e na garantia de uso adequado dos equipamentos. A Emater tem um papel fundamental que foi na seleção, no treinamento, na capacitação dos agricultores e, sobretudo,
no momento da instalação do equipamento, para que seja feito de modo técnico e correto, mas principalmente também na hora da utilização, que é definir a lâmina d'água, que definir outras técnicas como a fertirrigação, por exemplo, né, de modo que o equipamento que vai ser disponibilizado para as famílias possa apresentar o seu maior potencial de resultados em produtividade. E a gente da Emater tem um papel fundamental nesse programa, que é levar a assistência técnica e a integração das políticas públicas. Leva o kit de irrigação, ajuda o produtor a produzir melhor usando a irrigação, que é um bem extremamente útil para aumentar a produtividade nossa, com o uso racional da irrigação e conectando com a venda da merenda escolar do PNAE, com o PAA, com as demais políticas públicas, para a gente conseguir levar o caminho da prosperidade, do aumento da renda das famílias e da melhoria da qualidade de vida dessas famílias. Os kits de irrigação entregues pelo governo de Minas contêm uma caixa d'água de 1.000 litros, tubo gotejador, filtro, registro e também conectores. Tudo pensado para direcionar a água ao pé da planta, aumentando a economia e a eficiência. A grande vantagem desse kit de Irriga Minas é que nós vamos diminuir o consumo de água, a evaporação, principalmente a evaporação, tá certo? Permitindo aí um menor custo e com uma produção melhor. A Sandra é um exemplo concreto do impacto que a irrigação na lavoura pode gerar ao agricultor. Em 2023, ela foi contemplada com um kit de irrigação por gotejamento. Os equipamentos foram instalados em uma área de 500 metros quadrados, onde são cultivadas mandiocas. O resultado, sucesso na produção. O kit para mim foi muito bom, né? E assim me incentivou mais a crescer mais, né? Na produtividade, de eu posso fazer mais, crescer mais. Mesmo com esse kit eu posso comprar mais, assim, aumentar mais a produção, irrigando mais áreas e fazendo novos plantios, por exemplo, banana, pomar, né? Assim, a minha expectativa é de aumentar. A média de produção de mandioca passou a ser de 200 quilos por safra, que vai de maio a julho. Hoje, a Sandra continua contando com a assistência técnica para impulsionar a produção e já faz parte de iniciativas que asseguram renda garantida, como o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e as feiras livres. O kit de irrigação por gotejamento recebido foi uma porta de entrada para que a produtora pudesse expandir as áreas irrigadas na propriedade. O princípio dela foi a irrigação do kit de gotejamento. Hoje ela já trabalha com microexpressão, já trabalha com convencional e já tem uma área maior, até puxando a água de uma caixa de maior tamanho. Tudo começou pela doação, né? E eles ofertou lá, que deram pra gente, né? Para mim foi muito bom. E assim finalizamos mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E para você ficar cada vez mais informado, basta acessar o link que está logo aqui do lado, gazetanorsemineira.com.br. E para você conferir essas e outras, aqui também no nosso link. E no nosso diário de notícias você confere os principais acontecimentos aqui do norte de Minas e muito mais. Eu fico por aqui, nos encontramos na próxima edição. Até lá!